é de uma família de... Meu pai é órfão, né, cara? Ele foi órfão, ele perdeu... A mãe dele faleceu, ele tinha 2 anos, ele não tem lembrança nenhuma da mãe dele. Aos 9 anos ele perdeu o pai. Então eram 3 irmãos só, né? 2 irmãos, no meu caso, meu pai e um irmão, e a minha tia, né? A tia Luizinha, que fantástica, que viveu aí até quase 100 anos, né? Essa era como se fosse uma segunda mãe para vocês, não, né? ela não foi só a mãe para nós, ela foi a mãe deles. Porque quando o pai a mãe do meu pai morre, ele tinha 2 anos, e meu pai perde aos 9, a minha tia era mais velha, então ela abdicou não, foi por uma questão de necessidade de toda a sua juventude, né? Tanto que a minha tia nunca casou, para cuidar dos irmãos, que era o meu tio e o meu pai. Então ela foi a mãe deles. Tanto que meu pai sempre, é isso que é legal, cara, ele sempre reconheceu ela como mãe. Incrível isso, assim, incrível, sabe? Né, cara? Ele sempre tinha um carinho por ela, não só como irmã, mas como mãe. Ele tinha esse reconhecimento. Cara, né? Que massa. Então a história é assim, e aí é que tá, né? Falando do meu pai, porque para falar disso, né, cara? Um cara que, assim, um guerreiro mesmo, passou por toda essa dificuldade, né, viveu talvez um dos momentos mais difíceis que um ser humano pode trilhar, e chegou com dignidade onde chegou, e com essa visão, né? Que valorizando a educação, que não desistir. Que não tinha, né? Que ele não teve oportunidade, né, cara? Como eu disse, ele veio estudar exatamente, ele veio aprender, né? A escrever o nome dele e ler, que papai sabe ler, no Mobral, exatamente, né? Totalmente quando ele já estava casado já e tudo, né? Cara, que massa, né, bicho? É como eu digo, é uma visão assim muito, muito além do tempo dele, né? Tá muito além do tempo dele. Porque eu digo isso porque eu lhe conheço, a gente se conhece desde criança e eu sei como era a vida, a nossa vida aqui na década de 80, os impercalços problemas que se tinha, né? Financeiro, de trabalho e tudo mais. E o cara tem uma visão dessa, pô, ele tá 1000 anos luz à frente aí. Mas eu sempre digo, cara, nós somos muito privilegiados, eu, você, né? Nessa geração nós temos aí o Luiz, né? O Luiz da Buló, o Casouro, o Leone, Toninho, e uma sabe, galera, né? Uma galera, sabe? O Elin, que já partiu, o Edio e tudo, e assim. Carlos e tudo. Mas nós somos de uma geração, cara, muito privilegiada, porque nós podemos dizer que nós somos de uma geração que dá resistência, cara. Isso que eu digo. Resistência, eu acho que a palavra é essa mesmo, a dificuldade que a vida coloca para uma pessoa sobreviver enquanto ser humano, nós passamos isso na pele, cara. Assim, tudo, né, cara? Nós sabemos o que é a fome, né, cara? Que, assim, nós não falamos sobre a fome, nós falamos da fome, porque quando a gente fala sobre alguma coisa, a gente fala de alguma coisa que a gente ouviu falar. A gente fala daquilo que a gente sentiu, né? E por isso que a história do Babaçu, né, uma coisa fantástica. É a história do Babaçu. Tu viu que eu te mandei um post pra ti, né? Então, toda a vida que a gente vai falar, é legal que muito dessa nossa fala sobre Babaçu, e muitas vezes a gente tá junto, quando a gente vai perguntar pra alguém, já comeu Babaçu? Alguém disse assim, já comi. Geralmente começa assim, essa praga não morre não. Tem uma praga dessa que comeu o Babaçu. Que comeu o Babaçu, né? E aí as pessoas dizem, eu já comi aquele coquinho, e a gente fica rindo, né? Coquinho, cara, que E geralmente coquinho, a gente entra no de meu irmão, te explica o que é, que não é um e coquinho assim, não. E hoje, quem vai entender o que é isso, é um Luiz da Buló, é um Casouro, é um Leônida, e muitos desses nossos irmãos aqui do Silpé, que conviveram, que foram da nossa época, cozinhando ali debaixo daquelas mangueiras, né, naquelas nossas panelas improvisadas, o Babaçu, né? Porque só o Babaçu dá um programa desse, né? A gente não vai nem... Fala um pouquinho de Babaçu pra galera, né? Pra galera saber o que é Babaçu, nunca mais. Pois é, cara, porque o Babaçu, na verdade, a gente era uma incógnita, né? Era um alimento que chegava, né? Era aquelas peças de seca que ficavam em cima do balcão naquela época. Primeiro que nem era coberta aquilo, né? A mosca já estava ali em cima. Na verdade, era uma coisa que a gente não tinha conhecimento. Era uma coisa, vamos dizer assim, era um mistério que a gente começava a conhecer quando a gente botava na panela. Tu lembra, né? Porque quando ele estava naquela placa lá em cima do balcão, aquela coisa imprensada, que era uma peça, quando a gente colocava na